Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós somos da Rede de Homens Mave Maricá e o nosso desejo é que essa palavra transforme a sua vida como tem transformado a nossa. Então seja abençoado em nome de Jesus. Então você que é um homem, você que é sacerdote, que a gente tem ministrado durante todo o ano a responsabilidade do sacerdote é de manter literalmente a chama de Cristo, a chama do amor de Cristo, a paixão, o trabalho dentro da igreja, manter isso faz parte do homem, tá? Essa aliança que Deus fez com o homem com relação a liberar essa bênção sobre a tua casa. Então assim, minha esposa chegou lá com óleo ungido, meu irmão, pega esse óleo ungido que eu acho que os homens aqui, provavelmente, as esposas que estão na célula receberam esse óleo. Então assim, foi no culto, sabe? Então assim, pega esse óleo antes de dormir, bota lá na tua mão, abençoa os seus filhos, a sua esposa. E eu vou falar uma coisa para você e eu preciso confessar, porque eu sempre tive muita facilidade para abençoar os meus filhos, mas era uma coisa que eu não tinha prática de abençoar a minha esposa, né? Eu tô confessando a vocês, eu orava antes, sempre orei antes de dormir, abençoava, mas chegava na parte da minha esposa, é como se ela já tivesse protegida, então eu não precisava orar por ela. E aí o Senhor me incomodou e falou, não, ora por ela, abençoa ela também. E eu fui lá, toquei na cabeça dela e comecei a orar pela vida dela também. Então assim, pratique isso, ora, meu irmão, mete a mão mesmo, aonde está com deficiência na tua casa, aonde está com dificuldade, né? Porque às vezes a sua despensa está vazia, meu irmão, toca na tua despensa, como a autoridade que o Senhor liberou sobre a tua vida, você toca lá, meu irmão, e começa a orar e profetiza lá que os seus celeiros vão estar cheios, repreende todo devorador, todo migrador, tudo que tenta roubar, entendeu? Toca lá, mete a mão, meu irmão, na sua despensa, na sua conta, meu irmão, pô, minha conta tá bacana, toca lá, ora, meu irmão. Se a sua esposa, pô, mas minha esposa, cara, ora, porque o Senhor deu autoridade para você, homem, para mudar o quadro da tua casa. E eu vou falar para vocês, a partir de quando eu decidi fazer isso, as coisas mudaram. Um dos meus pedidos de oração era colocar meu filho numa escola particular. Felipe, tem escola pública boa? Tem. Mas como minha filha tá chegando numa fase de mocinha, né? Aquela coisa toda, eu falei, cara, eu queria tentar, de alguma forma, evitar com que ela tenha resguardar, protegê-lo, porque hoje em dia, por exemplo, no ano passado tinha soco inglês dentro da sala dela, foi pego um menino com soco inglês, uma briga com um menino e o outro, um cortou a cabeça do outro no vidro, estourou o vidro da escola, empurrou e a mãe falou que foi sem querer que ele escorregou, mas o outro denunciou. Um dia a gente não podia entrar, tinha polícia lá dentro. Meu irmão, mas eu tenho que entrar, irmão, minha filha tá lá dentro. Cara, calma, a gente tá resolvendo um problema, seus filhos estão resguardados. Então eu falei assim, cara, eu tenho que de alguma forma cooperar para que não haja o mínimo de contato, né? Eu sei que eu não vou poder livrá-la dos ataques de Satanás, nem na escola pública, nem na particular. Eu sei que ela vai ter um contato com o mundo, mas eu, como homem, eu falei, cara, o que eu puder fazer hoje para evitar, eu vou fazer. E um dos nossos pedidos foi esse. Pô, Senhor, me ajuda. E assim, num quadro financeiro, eu não tinha como. Porque eu já tinha feito alguns cálculos, né? E eu falei, cara, não vai dar. E a mulher falou, não, vai. Eu falei, vamos botar lá no pedido de oração. E uma das primeiras coisas que a gente botou foi isso, que pedimos lá. E aí, graças a Deus, eu ainda falei pra ela assim, rapaz, janeiro, dezembro é bom. Eu não consegui fechar o serviço que eu precisava. Normalmente para marcenaria, janeiro é muito ruim. Eu falei, cara, eu já preciso entrar com 900 e pouco de matrícula, mais quase R$2.000 de material. Juntando dela, deitou, eu falei, meu pai,
Eu falei pra ela, eu falei, meu pai amado, isso é loucura. E aí já veio desatar meu filho, falou, não, tem um cartão aqui, você pode passar esse. Cheguei lá na escola, ou até a matrícula a gente, eu falei, opa, pode parcelar tudo, pode. Aí TAC 10 vezes, TAC 10 vezes, parcela ali, a gente pode até o mundo, né? Até o mundo sai. Sem juros. 10 vezes de 100 euros de livro. Aí o material escolar, 5 vezes o material escolar, 10 vezes os livros e 3 vezes a mensalidade, aqueles 900 e pouco. Eu falei, pai, fiz a conta de novo. Eu falei, parcelar de graça, agora vai. Então você vê a mão de Deus, sabe? Vê a mão de Deus. Eu falei pra minha esposa, cara, isso é gratificante. Você fazer um pedido e você vê que você de fato é um ano do favor. E eu não sei vocês, mas eu iniciei esse ano vivendo desse favor de Deus. Literalmente, os que mais me conhecem sabem das lutas que eu passo e como eu tenho vivido esse favor de Deus. E aí, a gente vai ler lá Isaías 43, 18 e 19. E a gente entende que toda virada de ano, na verdade a gente chega ao final do ano, né, com 2 sentimentos. Muitas das vezes de tristeza, porque a gente não consegue realizar muita coisa, aí chega dezembro, bate aquela deprê, caraca, o ano passou, né, e a gente não conquistou nada. Então dezembro, normalmente, esse sentimento vem muito mais aflorado. Para os que conquistaram é aquele sentimento de gratidão, conquistamos, e para os que não conquistaram é aquele sentimento de tristeza. Pô, o ano passou e eu não fiz nada. Porém, existe uma chave que é exatamente no dia 31. A gente conversou muito sobre isso, que chegou no dia 31, a galera tava assim, ó. Meu Deus, acaba logo o ano. Acaba logo o ano, meu Deus do céu, que luta. Rapaz, nunca foi tão difícil ministrar um 31, nunca foi tão difícil orar um dia 31, que a galera já chegou cansado. Só que toda virada de ano existe algo que move o nosso coração. Tu pode dizer, opa, o ano virou. Na verdade o ano vira, mas os meses são os mesmos, os gatos são os mesmos, e a tentativa para se conquistar alguma coisa é a mesma, mas algo em nós se move de uma forma que em 31 você quase não existe. Dia 1º você, vamos, o ano começou, e agora é um ano de conquista, eu vou viver esse favor, e esse ano vai ser uma bênção. Então há essa esperança dentro dos nossos corações todo final de ano, toda virada de ano, né? Há aquele sentimento ruim de não conquistar e há aquele sentimento bom, o ano virou, vamos que agora a gente ganha o mundo. E a gente vê aqui, vamos lá ler, no Isaías 43, 18 e 19, quem pode ler aí? Eis que farei uma coisa nova e agora será a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Exatamente, e o texto ele vai falar exatamente de uma esperança, de uma promessa ao povo de Israel, né? E essa promessa que se estendeu para mim e para você. Então assim, o texto fala, olha, para não lembrar das coisas que passou, né? Tá aqui, ó, vou ler mais uma vez. Não fique lembrando o que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Olha só, vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova. Algo que já comecei a realizar. Será que você ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto, no meio da terra seca, farei correr riachos. Meu irmão, uma promessa para mim e para você, que muitas das vezes desacredita de que as coisas podem acontecer, porque muitas das vezes eu e você nos limitamos àquilo que vemos e não naquilo que cremos. Na verdade, o homem, e a gente já está trabalhando acho que 3 anos, né? Eu acho que junto aqui com a região 3 ou 4, não me falha a memória aqui, mas o homem tem dificuldade em crer aquilo que não vê. Enquanto não está na conta, o homem não sossega, o homem não relaxa, o homem não dorme. Se tem uma dívida, o homem não sai de onde a mulher fala, calma amor, confia que Deus vai enviar. Aí tu fica assim, eu não sei se eu sou o único. Vai enviar da onde? Aonde? Se o raio do dinheiro só entra se eu ralar e ralar muito. Filha, você tá doida? Isso é maluquice. Eu fico assim. No outro dia eu falei pra ela, é sério que eu vou te perguntar? Ela o quê?
Como você consegue relaxar, filho? Porque você até ronca. Não é possível. Eu falo pra ela, não é possível. Ela, filha, é confiar muito no Deus, sabe? Porque até hoje ele não me desamparou. E é exatamente isso que o texto vai falar, porque, cara, todos os dias a gente tem a oportunidade de viver algo novo. Todos os dias, meu irmão. Todos os dias. O nosso Deus, ele é capaz de fazer coisas que, meu irmão, que não vem nem à sua mente. Porque muitas das vezes há duas situações que a gente consegue nomear o Deus. O Deus do impossível, então, tipo assim, é só coisas surreais mesmo. É só coisas literalmente impossíveis. É botar uma perna no lugar. Ah, não. Dinheiro Deus não mexe. Mas, meu irmão, mexe. Porque talvez para você é bobeira. Pô, como que um Deus todo-poderoso, que criou todo o universo, porque é como se a gente fosse um cabelo no universo, vai pensar naquilo que eu gostaria. Meu irmão, ele pensa. Tá aqui a promessa dele. Tá aqui a promessa de Deus. Então quando a gente não olha para a nossa capacidade, mas a gente consegue olhar a capacidade de Deus, meu irmão, Deus ele é capaz de realizar tudo aquilo que você pedir a ele. Quantos aqui, agora eu vou fazer uma pergunta, quantos aqui fizeram o álbum? O álbum do final do ano, o álbumzinho, a carta para Deus? Quantos aqui fizeram a carta para Deus? Eu não estava aqui. Não fez, Rodrigo? Então vai pegar uma carta, Rodrigo, pelo amor de Deus, vai fazer uma carta. Porque tinha uma carta, irmão. E nessa carta tem os pedidos de oração ali, os pedidos que você quer fazer para Deus. Entendeu? E aí eu te falo, quantos já conseguiram conquistar as coisas que já foram escritas ali? Já estamos quase no meio do ano, falta pouco. Mês e meio, né? Quantos já conseguiram? Já 6 meses. Quantos já começaram a viver esse sobrenatural, esse ano do favor? Porque, meu irmão, é crer que Deus pode. Tipo assim, se não pôde ontem, meu irmão, ele pode hoje. Se não pôde hoje, ele pode amanhã, ele pode depois de amanhã. Agora, você precisa crer e acreditar que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, meu irmão. Porque ele é Deus. Agora, só basta eu e você virar essa chave na nossa cabeça. E como eu falei, nós temos esse poder, meu irmão, para poder virar essa chave. Nós temos esse poder, a gente vai ver ao longo do estudo que nós temos esse poder de virar essa chave, de acreditar que realmente o impossível pode acontecer. Sabe por quê? Vocês adoram um Deus morto? Não, meu irmão, eu adoro um Deus vivo, cara. Eu adoro um Deus vivo, um Deus que liberou promessas para o povo de Israel e que me cobre até hoje. Então acreditar que naquele tempo sem Jesus, ele podia fazer, imagine hoje com Cristo. Então imagina, eu não adoro um Deus morto, eu adoro um Deus vivo. Temos um Deus poderoso dentro de nós. Nós temos a palavra dele, sabemos dessa palavra, só que muitas vezes nós não usamos. Uma das coisas que nós falhamos, isso aí até eu me coloco nisso, é naquilo que nós falamos. Nós temos pouco hábito de declarar, né, as coisas. A gente reclama. Murmurar, a gente tem habilidade. Então, eu acho que, tipo assim, Satanás, ele já sabia disso. Então, hoje, quando nós abrimos internet, hoje, vamos dizer, eu não vejo televisão, né? Televisão normal, né? Não vejo. A televisão, ela passa o quê? Quais são as notícias? Só tragédia. Só coisa ruim. Só coisa ruim. Então, aquilo ali já é para trabalhar nosso consciente. Nosso inconsciente. É para trabalhar. Por quê? Porque a gente acaba focando sempre nas coisas negativas. Então nós, como cristãos, a gente comete esse erro. Nós oramos pouco, né? Porque esse dia o cara estava falando, se você fizer isso todo dia, a tua vida vai mudar. É você chegar, acordar, agradecer o Senhor pelo tudo que está acontecendo e falar assim, Senhor Jesus, vai à frente, abrindo as portas que estão fechadas, desamarrando aquilo que ainda está amarrado e abençoa o meu dia. Uma coisa simples, né? Mas nós não fazemos. Então o que acontece? Deus ele se move através daquilo que a gente fala. Os demônios também, né? Através da nossa autoridade.
E muitas vezes coisas ruins acontecem com a gente porque a gente não declara, não sai de casa, ora, Senhor, consagra meu carro nas tuas mãos, entendeu? Uma oração simples, mas que move o mundo espiritual. Então acho que é o nosso maior erro hoje, para não alcançar mais vitórias, não que a gente serve ao Senhor pelaquilo que Ele pode dar, mas pelaquilo que Ele é, mas um dos nossos maiores, eu falo que é o nosso poder que nós temos e não usamos, é realmente o poder da fala. A gente não declara, Senhor, eu quero e vou conquistar. Profetiza, né? Eu quero e eu vou... se tiver alguma coisa, ali sempre espera um problema, não, as coisas ruins acontecer. As coisas ficarem ruins em casa, aí a gente começa a orar e declarar, mas por que não declarar antes? Por que não falar para as dívidas assim, ó, dívida, eu te amaldiçoo, você vai embora. Não, eu vou conseguir pagar tudo. Esse mês será o último mês da minha escassez. Deus nem trabalha por fé. Você vê a palavra que foi falada aqui, é o próprio Deus falando. Entendeu? Mas como é que a gente vai se moldar dentro dessa palavra? Não, a gente quer, como o Felipe falou, a gente quer que Deus se molde a nossa. Não, eu quero ver. A gente tem essa necessidade. Ou a gente fica esperando também. Eu sirvo Deus. Não, ele vai fazer. Cara, há algo. Ele vai fazer. Há algo. Esse sabe Tá? E eu não falo isso pra vocês como se eu não... Eu me forço a viver isso, tá? Porque é difícil. É difícil, não é fácil. Há muitas responsabilidades sobre a nossa vida, né? O homem hoje que não serve ao Senhor dentro de um ministério, que vive uma vida aí secular, eles muitas das vezes não têm responsabilidade que eu e você a gente carrega, né? Eu já falei isso outras vezes, a responsabilidade de trazer Cristo para dentro do nosso lar. E nós, como sacerdotes, né, a gente tem uma dificuldade, mas é uma dificuldade de ficar vivendo preso no passado. Porque não deu certo, não vai dar certo. Cara, a gente fica preso aos fracassos, às situações da mulher, mas a gente passou por isso. Cara, a gente não precisa ficar preso ao passado. Porque meu pai não deu certo. Cara, não foi com teu pai, não foi com você. Porque eu tive uma vida. Não precisa ser assim. O nosso Deus é o Deus do novo. Então a gente precisa crer e profetizar esse novo. A gente falou sobre isso no versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Exatamente. Entendeu? Quando o cara fica preso no passado, ele não consegue visualizar mais nada. Sabe que não consegue. A gente sabe que uma criação, alguns aqui tiveram uma criação difícil, passaram perrengue. Josué 1:2. Né? Passaram perrengue, né? Passaram fome. Tem gente que passou. Então você hoje vive em outro nível, mas se você não vigiar, você acaba levando requinte lá do passado. E eu já vi homens presos, literalmente presos, a fazer a sua vida e da sua família viver uma vida de escravo, uma vida de privações, porque no passado passou fome e tem medo hoje de faltar ao ponto dos filhos passar fome. E aí o que ele faz? Ele priva todo mundo, ele se priva, ele priva a mulher, ele priva os filhos. E começa a reter de uma forma, meu irmão, que o que muitas das vezes acontece? Quando o homem morre, aí parece até que a mulher ficou mais feliz, que a mulher fica mais bonita, a mulher se cuida, as crianças começam... Mas por quê? Porque aquele homem ficou preso e aprisionado às privações e as situações que viveu no passado. Mais uma vez eu vou falar, você tem poder para mudar a história de vida da tua casa e da tua família. Amém? Vamos ver aí no Josué 1, do 1 ao 2. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra em que eu dou aos filhos de Israel. Então, esse texto vai abordar exatamente uma transformação, um momento em que o povo iria entrar para conquistar algo que Deus havia prometido ao povo. O problema é que o antecessor, era ninguém, nada mais, nada menos que Moisés, um homem que falava com Deus, um homem que andava com Deus. E a Bíblia relata que havia uma insegurança em Josué
por conta de quem ele estava substituindo. Cara, era Moisés, irmão, não era qualquer pessoa. E ali Deus ele declara uma palavra para Josué: olha, levanta. O que esse texto fala? Que de alguma forma ele estava abatido. E aqui vai falar da primeira atitude para que eu e você venhamos viver novas realizações. Levanta. Porque muitas das vezes nós vivemos abatido, cabisbaixo, triste, amargurado, exatamente por achar que aquilo que Deus tem para fazer é muito grande, ou que a gente não suportaria, por muitas das vezes sermos pequenos demais, como era o caso de Josué, mas não deixarmos com que o cansaço, com que a fraqueza, com que o desânimo te abata ao ponto de você desacreditar que Deus ainda tem promessas para realizar na tua vida. Porque olha o que o texto fala: levanta-te. Quem pode ler de novo para mim? Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra em que eu dou aos filhos de Israel. Então, irmão, se tem algo que estava abatendo a tua vida, se tem algo que estava derrubando a tua vida, te derrubando, ou até que você achava que estava morto, levanta-te, homem. Levanta-te, tem de bom ânimo. Levanta-te, porque você não está sozinho. Quem prometeu e quem está falando aqui com Josué é o próprio Deus. O que ele estava prometendo? Olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Levanta-te, tem de bom ânimo. Agora, uma pergunta que eu quero fazer aos irmãos: em sua opinião, o que mais abate uma pessoa a ponto dela desistir dos seus sonhos? Eu acho que a incredulidade, o medo, o tempo não, que leva. Não tempo, no caso, não é parar, mas te abate. A ingratidão, algumas coisas, ele não te para. Eu acho que o principal é a visão contrária da própria família. Porque às vezes acontece isso, né? A gente tem um sonho, né? E às vezes a mulher ou alguém, tipo assim... Lança uma palavra de desânimo. Isso. Uma areia em cima da vida, até um amigo mesmo. Segurança, né? Aí joga um entulhozinho. Começa a ver um monte Principalmente de no coisa na casal. Casal, se não tiver alinhado, filho, as coisas ficam paradas. É terrível. Pra gente que deveria consultar e viver em comunhão com o Espírito Santo, né? É a gente crer nas coisas terrenas sem consultar o Espírito Santo. Que às vezes o meu sonho não está alinhado com o sonho de Deus para mim. Isso aí, também. A minha vontade não é a vontade que Deus tem para mim. Ele tem coisas maiores. Ou naquele momento, aquilo não é para acontecer. E a gente se frustra porque a gente não consulta o Espírito Santo. Não deixa ele com gemidos jejuníveis falar com a gente. Chegar e falar: não, filho, acalma teu coração. Lá na frente eu tenho outra coisa para você. Agora não. Calma, mantenha a sua paz. Não, às vezes a gente perde paz porque às vezes a nossa esposa, como o pastor falou, fala algo que nos chateia e a gente já, você não tá comigo, e se estressa, e o Espírito Santo falou: é só falar comigo. Que ela ia falar, mas ela falou: não, calma, lá na frente eu te mostro. Lá na frente eu falo contigo. Se a gente buscar mais o Espírito Santo, que foi deixado por Cristo pra gente, ele falou: vou deixar para vocês o Espírito Santo para consolar, para te guiar, para ser teu amigo. E a gente não busca esse Espírito Santo, não consulta ele, não pergunta a ele, e não deposita a nossa paz nele. O Felipe também falou ali, fugindo um pouquinho, mas não fugindo. A fé é muito importante, né, Felipe? Tu acabou de falar aí de, não era nada mais, nada menos do que Moisés, E a gente se prende muito a isso. Era com Moisés, era com Abraão, também é fácil. Mas e aquele centurião romano? Era quem o centurião? Era no incrédulo? Era no gentil? E Jesus falou: não vi em Israel tamanha fé do que esse centurião aí. Era um homem comum como qualquer outro que disse: Senhor, eu sei que tu podes curar meu filho só com uma palavra, pois não sou digno de sobrar a minha casa. Mas basta uma palavra do Senhor e ele vai ser curado. Jesus se alegra e fala: vai, pô. E ele vai feliz da vida, pô. Porque com fé, com certeza, que o filho dele estava curado. A fé não tem como você abandonar ela. Mas o que eu vejo é o seguinte, que a gente não persevera. Falta de perseverança. O cara não persevera, acha que não tem mais como, aí ele muda de rota. E tem muita coisa, olha, tem muita coisa que eu peço a Deus em oração, gente. E eu não só tenho dito, mas eu deixo bem, vamos dizer assim, uma palavra bem popular, flexível.
Senhor, eu quero isso, mas se não for da tua vontade, Senhor, não tem problema, eu não vou ficar chateado por causa disso. O problema é que a gente está vendo uma camada não vou falar nem de crente, de homens de Deus, né, que conhecem, né, a palavra de Deus, que conhecem o que Jesus fez, deixou, sabe, uma referência maravilhosa pra gente, mas a gente chega na hora, a gente parece que é imaturo, a gente vê o obstáculo e aí desiste, para de perseverar. Não, filho, continua perseverando, mas da maneira correta, como o Fábio falou. Orando, buscando o Espírito Santo, vai me guiando. Não é para ir para esse caminho, então eu vou por esse. Não é o problema. É por isso que muita gente para de obedecer o pastor, o anjo da igreja. Porque ele não consegue ver no pastor a direção do Espírito Santo. Ele quer ver aquilo que ele quer dentro dele. Aquilo que é dentro dele que ele quer seguir. Aí quando o pastor fala, não, filho, peraí um instantinho. Vamos deixar Deus trabalhar, ou vamos orar junto. O cara é uma facada, como se matasse o sonho dele. Ele não entende que o pastor, ele é uma referência de Deus na nossa vida. E assim, o texto lido, ele vai falar da substituição de um grande homem por outro grande homem. Afinal de contas, Josué era moço de Moisés. Era um jovem que caminhava com Moisés, que viu todo o preparo, toda a busca e toda a entrega. Quando o Senhor fala com ele, ele não duvida de quem estava prometendo a ele, era Deus. E muitas das vezes a gente também não duvida de que é Deus que lança a promessa sobre as nossas vidas. Só que, assim como Josué, nós temos a capacidade de olharmos só aquilo que nós podemos oferecer. E de homem para homem, Josué ainda era um moço. Pouca experiência. E ele começou a olhar para ele mesmo. E bateu medo. E é o que muitas das vezes acontece comigo e contigo. A gente não consegue olhar adiante para o Deus que a gente serve. A gente olha para nós, para nossas fraquezas, né? Para as nossas limitações, as nossas dúvidas. O que aconteceu com Josué era exatamente isso. A gente vê um homem abatido, mesmo ouvindo nada mais, nada menos que o próprio Deus. Afinal de contas, quem estava falando para ele, levanta-te, era Deus. Ele estava desacreditado, não porque ele não podia, não porque ele não acreditava que Deus iria fazer, mas é porque ele estava olhando para ele mesmo. Enquanto de nós olhamos para situações da nossa vida, situações, áreas da nossa vida, que a gente não vê força em nós para se resolver. E o engraçado é que às vezes nós lá atrás vivemos um milagre tremendo com Deus, aí lá na frente a gente vai... Exatamente, porque a gente está olhando para a gente mesmo. Mas muitas das vezes a gente também faz as coisas sem consultar, entendeu? Olhando para nós mesmo, mas era o próprio Deus. A gente está falando aqui de, acha que é o bambam, né, de uma conversa entre Deus e Josué. Olha, o meu filho Moisés morreu, mas olha, você foi o homem que eu escolhi para atravessar o Jordão e caminhar e levar ao povo à terra que eu prometi. Cara, era Deus. Era Deus. Quanto, mais uma vez eu vou falar, quanto de nós estamos aqui dentro, ouvindo a palavra de Deus, né? Ouvindo, vendo situações que muitas das vezes, cara, eu vou falar algo aqui sobre dízimo. Cara, conseguimos ainda assim ser infiel. Muitas das vezes somos infiéis ao Senhor. Já teve meses de eu falar assim, caraca, se eu der, mas não vai faltar pouco, vai faltar muito para minha casa. E eu falar assim, Senhor, o que eu faço agora? E aí, ao mesmo tempo, o Espírito Santo falasse comigo, quando foi que eu deixei faltar? Quando foi? Eu falei, caraca, Senhor, é verdade, calma aí. Separar. E aí, quando eu saio do culto, Pix. Meu amigo, Deus tocou no meu coração para te enviar esse Pix, adiantar o pagamento, e eu sou uma filha obediente a Deus. Aí eu te falo, como não acreditar, meu irmão, que o Deus que te tirou do lamaçal, que te ajudou,
que mudou a tua vida, que transformou o teu lar, não é capaz de prover, e não só prover, mas multiplicar os celeiros da tua casa. Como eu falei para vocês, nós somos responsáveis para fazer com que a nossa casa viva debaixo de bênção. E quando a gente fala sobre dízimo, a gente não está falando de obrigação, mas de obediência. É totalmente diferente. É sobre crer, é sobre acreditar que Ele é o Deus do impossível, que Ele pode fazer até aonde não tem. Amém? Então Josué não estava falando com qualquer um, não. Ele estava falando com o próprio Deus. O próprio Deus. E aí a gente vai para a segunda questão aqui, segunda atitude, que é: tem de bom ânimo. E o Senhor fala para Josué: Josué, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Aqui o estudo vai falar que o ânimo é o agente ativador da nossa alma. Quando o ânimo se perde, perde-se também a força e a fé. Alguém já disse que uma pessoa desanimada fica extremamente do jeito que o diabo gosta. Por 3 vezes, Deus disse a Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Isso porque o Senhor sabe que o desânimo é uma das armas mais poderosas para desamarrar uma unção de ânimo sobre a sua vida. Quantos de nós, mesmo ouvindo a voz de Deus, tem vivido uma vida sem ânimo? As armas espirituais, elas não podem fugir de nós agora, como você falou. A gente está vivendo um tempo que a gente precisa confiar mesmo em Deus. Que não é só ataque na financeira, ataque na família, finança, é na saúde, é ataque de todo lado. Que a gente não adianta, porque a gente não tem força para suportar tanto ataque. Ou a gente se agarra a Deus, as coisas de Deus, ou a gente vai ficar decepcionado. É onde entra o desânimo. O desânimo para mim é falta de alegria. O cara perdeu o Espírito Santo, perdeu a alegria. Eu estava ouvindo algo que eu falei assim: gente, eu sigo um cara, e esse cara é muito inteligente. Eu vou até passar para vocês aí. E ele fala umas coisas assim meio doidas, né? Mas ele falou que na década de 80 começou algo no mundo todo, né? Através da alimentação, através da mídia, e até chegou até hoje. Que a gente fala assim: caramba, o que tem a ver a alimentação? Ele falou que o nosso corpo, ele já está sendo há muitos anos preparado, né, para que a gente possa se tornar uma pessoa mais passiva, né? Sabe o que é a pessoa passiva? Que os homens abaixam o testosterona, né, para que a gente não tenha essa impulsividade de querer reagir, né, de criticar e de aceitar. Então nós já estamos... Olha como é que o diabo trabalhou, né? Nós estamos sendo trabalhados não só no psicológico, mas também no físico e, lógico, também no espiritual. Por quê? Para que a gente lá na frente, porque o anticristo vai aparecer, e a gente aceite ele como realmente ele quer que a gente aceite. Olha, e a igreja, hoje eu vejo a igreja nesse patamar, e os homens também, essa passividade. Essa coisa de querer, tipo assim, não questionar, não, tá bom, aumentou, tá bom, vamos ter a ver com política só, mas a gente começa a aceitar. Brasileiro, aceitar então, tudo. Aceita tudo. Aumentou de novo, tá bom, a gente paga, vamos embora. É importante jogar futebol e cerveja. A gente acha que é só físico, é só espiritual, mas também é físico. Meu pai nunca foi evangélico cristão, nunca foi um cara religioso, mas sempre, com todas as dificuldades dele, meu pai sempre foi um cara de muita fé. Então, outro dia, no aniversário dele, eu até falei sobre isso, que ele foi como José, o pai de Jesus, para a gente, para os filhos, porque literalmente ele trouxe provisão, proteção
confiança, garantia, estrutura, que muitas das vezes dificulta, que mais pauta numa família, é esse posicionamento do homem em si, dentro do lar. E eu falo por mim mesmo, eu vivi um período de depressão muito forte. Eu brinco até com o Jorge, e falo assim, cara, às vezes você faz umas coisas, eu falo pra ela, porque eu lembro da alegria que meu pai, por exemplo, chegava em casa depois de um dia de trabalho. E hoje, conversando com ele sobre os problemas, que eu brinco com ele assim, pô, coroa, tu ocultava os problemas da gente. Porque eu falei, pô, tu não falou que filho ficava doente, tu não falou sobre contas absurdas que tu pensava assim, como que eu vou pagar? Tu não falou sobre Absorveu, né? os gastos de roupa de criança, que eu fico, meu pai, já acabou. Tu fica, o tênis já tá furado. Eu falei pra ele, como que o senhor resolvia quando os filhos ficavam muito doentes? E eu brinquei com ele, eu falei, cara, o senhor não me ensinou isso. Porque o senhor, de alguma forma, ocultou isso da gente. Ele fala, você não casa. E ele fala assim, e ele falou, filho, algumas coisas a gente aprende com a vida. Algumas coisas a gente aprende pra vida. E uma coisa que a gente tem visto hoje são homens que literalmente têm transparecido fraqueza para os teus filhos, tá? Literalmente. Hoje a gente tem uma geração fragilizada com relação a ânimo. Homens jovens que não querem mais casar. 19, 20, eu tava falando pro pastor, eu casei com 21 anos. Com 28 eu já tava casando. Foi um ano de corte ali, 1 ano, 6 meses, eu casei. Sou casado até hoje. Homens que eu... Aqui, Thiagão, né? Quantos anos você casou, tava com a Aline e assumiu o Clarinho? Com quantos anos você tinha? Sou casado há 22 anos. 22 anos. 22 anos, meu irmão. Não, mas você tinha quantos anos? Você tinha 17 anos. Homens que assumiam o seu papel muito mais cedo. Aí hoje um homem de 18, 19 quer jogar videogame, não quer trabalhar. Se falar sobre capinar, meu irmão, outra coisa. Se tu fala sobre fase neutro, não sei, fase neutro não sabe nem o que é isso. É só botar a mão. Se fala, não, aí tem um retorno. Nem prego sabe botar. Não sabe o que é um prego, não sabe segurar o parafuso. Mas aí é culpa nossa. Aí eu vou falar de quem é a culpa, exatamente. Pô, meu irmão, por quê? Porque a gente de alguma forma não estamos preparando essa geração para aquilo que tá para vir. Ô Felipe, vai se contar do processo. E uma geração, cara, que hoje adoece, que hoje não tem ânimo. Praticamente os pais hoje, para casar, tem que empurrar, irmão. Tem que bancar, tem que falar. Eu lembro de um ex-patrão meu que falava assim, não, pô, vai casar, eu banco, pago casa, faço compra, aonde come 1, come 2 e 3, filho. Então assim, meu irmão, o que a gente tá fazendo com essa geração? Que tipo de ânimo, que tipo de molde nós estamos sendo? Porque, meu irmão, eu olho pra trás hoje, e aí Jorge fala assim, por que você faz isso? Eu falo, porque eu lembro do que meu pai fez comigo. Eu lembro. De algumas coisas eu lembro. Então assim, às vezes eu tô cortando, tô fazendo alguma coisa, nem preciso de ajuda. Heitor, vem cá, filho, segura ali pra papai. Faz isso daqui pra mim, Esther. Aí eu falo, Esther, não é nada não, filho. Eu falo, Esther, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Levo ele, Jorge fala assim, cara, tu é maluco, tu leva Heitor pra friagem. Eu falei, meu pai me levava muito pra pescar em friagem, não pegava resfriado e até hoje eu toco a minha vida tranquilo. Então assim, a gente tem poupado demais uma geração que já está crescendo desanimada, irmão. Desanimada. Hoje pra você botar ânimo tem que agarrar. Vamos! Casa, homem! Vai pra cima! Trabalha, faça! Meu filho 15 anos, né? Tá comendo igual um trator. E aí eu comecei a conversar um pouco sobre alimentação. Coisas que não presta, gostei, faz com o corpo. Comecei a trocar uma ideia com ele sobre essas coisas. Ele começou a querer realmente, falou, pô, não, pai, eu tô me matando, né? Eu falei, tá se matando esse biscoito. E eu tô te ajudando que eu tô comprando. Vou parar de comprar, ele começou a comer mais frutas. Aí tem um comércio perto de casa lá que o cara bota um sabãozinho lá e ele, pô, tá comendo banana, maçã, à vontade, né? E acaba lá em casa, ele me liga, pô, pai, não, vai lá no seu José lá,
E pega lá a banana, pô, depois eu acerto com ele. Eu falei, pô, meu filho vai pegar aí e tal, e depois eu acerto. Ele falou, não, tá bom, pai, pô, beleza, Como é que ele vem. mata lá pra não crescer? E ele pegando direto banana, papai. Aí esse dia ele foi lá, acabou a banana. Eu tava lá, ele falou, pô, pai, vou lá pegar a banana. Eu falei, tá, vai lá, Thiago, pega lá. Aí ele me falou assim, Thiago, dá um tempinho, pô. Essa conta grande lá, já pegou banana pra caramba. Paga pra caramba lá, as coisas pra caramba você pegou lá. E ele falou, e teu pai esse mês tem que pagar Felipe. Tem que pagar, ele. Mãe, meu pai vai dar um jeito. Meu pai vai dar um jeito, fica tranquilo, mãe. Ah, não pode. Pai sempre vai dá dar jeito. Aí ela, tá bom. Ele foi lá e falou, amor, eu falei, tá certo. O pai dele vai dar um jeito. Vou falar pra ele comer Eu falei, pequena porqueira. se não for pra besteira, se for alimentação, coisa séria, o pai dá um jeito, pô. É isso aí. Deixa de fazer isso, eu vou dar um jeito, eu resolvo. Entendeu? Porque a gente tem que passar com nossos filhos, com o pai. Não, eu vou resolver, eu vou dar um jeito. Eu não posso ser fraco e falar, não, filho, vai não, ai meu Deus, ai. Entendeu? Tá apertado, mas eu vou dar um jeito. Dou um serviço a mais, faço uma segurança e dou meu jeito, dou meus Eu pulos, costumo pô. mostrar, sabe, quando eu tô trabalhando muito, eu falo pra eles, pô, tá vendo, ó, o pai tá fazendo isso por causa disso. O pai tá fazendo isso pra gente conseguir isso. Eu sou o cara que eu passo o valor, né, do trabalho para as crianças. Fui criado no meio de muitos jovens, né? Eu acho que todo mundo aqui, a nossa geração foi uma geração que mais brincou na rua, né? E eu lembro de um jovem que o pai literalmente poupava ele de tudo. Quando eu ia falar de capinar, meu irmão, quem fazia era o pai pagava para fazer. Ah, Felipe, pode? Eu vou chegar até lá. Então tudo para ele era muito fácil. E literalmente. Às vezes eu falava assim, caraca. Às vezes me dava até raiva. Eu falava, pô, fulano não faz nada, mas ganha tudo. Eu ralo pra caramba. Eu lembro de dias que eu ia pra oficina pra varrer, pra limpar, pra juntar alumínio. Meu pai chegava lá 15, 20 reais, 30 reais. Pô, quando ganhava 50 eu ficava feliz da vida. E naquela época era dinheiro. Meu pai falou, ó, junta, porque quando você tiver tanto, dá pra você comprar tal. E esse jovem não fazia isso. Conclusão, esse jovem casou. E aí eu vou simplificar bem rápido. Teve problemas em todos os empregos que ele teve na vida dele. Abandonou as suas filhas, hoje não cuida mais das filhas, e teve que fugir, porque ele estava sendo procurado como um grande estelionatário. Às vezes, a gente demonstrar para o nosso filho o valor de como trabalhar, de como conseguiu aquele trabalho, de como veio aquele dinheiro. Mostrar muitas das vezes o teu suor, o teu sacrifício. E eu não tô falando aqui para demonstrar, pô, tô me não, meu irmão, mas ensinar princípio, valores. Outro dia eu tava conversando com o Jafão, já pega o menino, já ensina, já pega o martelo, deixa arrebentar lá, filho. Pega uma parafusadeira, larga na mão do menino. Mas ensinar o valor, o trabalho, chegar no final e falar aqui, filho, ó, papai tá te pagando, que seja 10, que seja 15, que seja 20, mas de alguma forma ensinar sobre ânimo, meu irmão. No mundo tereis, mas tende bom ânimo. Então, meu irmão, ensinar sobre as frustrações, sim, mas ensinar sobre ter ânimo, independente do não, meu irmão, pra cima, porque Deus tem o melhor, porque Deus não vai te desamparar. Filho, não desiste, mesmo que você tenha tomado essa volta. Quantas vezes eu ouvi meu pai? Eu lembro uma vez que eu trabalhei numa lan house, de noite saía do trabalho, trabalhava, o cara, não, você vai ganhar tanto. Eu já tava contando com 300, 400. Não. Cara, chegou na hora, o cara me deu 50 reais. Meu, mal eu cheguei em casa, eu chorei tanto. Foi lá embaixo. Meu pai, quando falou assim, filho, cadê? Eu fui mostrar, o cara descontou água, descontou comida, descontou luz, o cara descontou tudo no meu... Eu nem sabia o que podia descontar ou não podia. Primeiro serviço que eu tava tendo ali, nem sabia o que podia e o que não podia. Porque o cara descontou até o papel higiênico. Meu pai falou, o quê? Rapaz, eu nunca mais esqueço disso. Eu não consigo esquecer disso. Meu pai foi na lan house. O cara não tava lá. Meu pai descobriu as outras duas lan houses que o cara tinha. A mulher falou, não, ele já vai vir. Ele já vai vir. Meu irmão, que o cara não veio. Eu nunca mais esqueço disso. Meu pai entrou pela lan house, empurrando, quebrando porta, levantando o troço.
O cara tentou fugir, tinha uma porta atrás, o cara tentou fugir, meu pai foi atrás do cara, falou, eu quero esse dinheiro agora na conta do meu filho. É esse dinheiro aqui. Vambora, me dá, agora. Meu pai, eu peguei aquele dinheiro e falei assim, olha, eu vou sempre batalhar pelo que é de vocês. O que é de vocês e ninguém tira. Agora, não desiste. Não desiste, vamos, você vai arrumar outra coisa melhor do que a que você estava. Não se sujeita pra esse cara não, vambora. Cara, meu ônibus, pô, aí de lá grandão com dinheiro no bolso. Falei, cara, que isso? E muitas das vezes é o que Deus faz por mim e por você. E é o que faz com que a gente vá falar do terceiro tópico. E pra finalizar, encarar os problemas de cara. E como Deus faz isso com a gente, como Deus nos coloca em situações que a gente precisa dar cara, meu irmão. Porque eu vou te falar, se eu me acovardo ou se meu pai se acovarda, o que que passa pra mim? Eu vou ficar passando a perna a vida inteira. A vida inteira as coisas não vão pra frente. Ou talvez estaria criando dentro de mim uma... como o pastor falou, tá bom, passou a perna aqui, amanhã passa de novo e... É vida que segue. Ó céu, ó vida, mas meu irmão, ali meu pai me ensinou a terceira lição de hoje. Que muitas das vezes a gente precisa encarar os problemas de cara, irmão. Ser corajoso, irmão, ir pra dentro, meu irmão. Mas, meu irmão, eu vou, porque Deus me escolheu. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Pô, mas a conta tá grande pra caramba. Como eu vou fazer pra pagar, meu irmão? Eu vou trabalhar de dia, de tarde, de noite. Vou pegar tudo. Eu vou encarar isso de frente, meu irmão, porque Deus é comigo. Porque Deus é comigo. Como eu falei pra vocês, esse ano, literalmente, eu tenho vivido um tempo de favor, meu irmão. Um tempo de favor. Eu falei pra Deus, Senhor, esse ano eu não posso me acovardar. Eu não posso me acovardar. Pra quem já teve, né, e eu vou falar de algo que... Para quem já teve sabe do que eu tô falando, eu tive depressão, eu tive pânico, eu tive ansiedade. Então pra gente que já teve, acende uns gatilhos que de vez em quando tenta surgir na nossa vida. De vez em quando ele tenta bater. E todas as vezes que isso bate a minha porta, todas as vezes que o desânimo, que o cansaço, que a procrastinação, que a dificuldade vem, que muitas das vezes eu paro e falo assim, pô, eu não vou conseguir, meu irmão. Eu não olho pra mim, eu olho para um Deus que venceu e que pode fazer eu e você vencedor. Amém. Amém? Então não olhe para a dificuldade, olhe para o tamanho do seu Deus. Se você tem sonhos, Deus ainda tem promessas. E uma das promessas deles é realizar, é te fazer feliz, é te fazer bendito, é fazer você acreditar que Ele pode fazer muito mais, mas muito mais do que você pede ou que você pensa. Então não desiste, irmão. Se tá difícil, encara, meu irmão. Vai para dentro do problema. Se você tá com algum problema com a sua esposa, meu irmão, encara. Vai para dentro.